Hoje vamos estar lendo aqui 14 de Sabedorias, verso 12. Pois o princípio da prostituição é a invenção dos ídolos. Se o homem trair a esposa, é prostituição. Não pode. Vai ficar de fora quem trai. Também, agora trair Deus com imagem, com ídolos, também vai ficar de fora. Por isso não pode trair Deus com imagem, com ídolos. Pois o princípio da prostituição é a invenção dos ídolos. E a sua descoberta foi a corrupção da vida. Quem inventou imagem e ídolos é maldito quem fez e maldito quem adora, e as imagens e ídolos são maldiçoadas. Imagem que não fala e não anda e não enxerga são coisa do demônio, igual está em 9 de Apocalipse, verso 20. Por isso não pode ter na casa deuses falsos, e nem na igreja. Quem tem é porque ama. E se fazer culto ou reza em volta é porque adora. Se ter imagem e ídolo na casa ou na igreja é porque ama, e se fazer culto ou reza em volta é porque adora. Se fazer reza em volta. Então não pode ter de jeito nenhum. Nem ter na igreja nem na casa, porque senão ama, e senão adora também se fazer culto ou reza em volta. Pela vanglória das pessoas é que essas coisas foram introduzidas no mundo, e por isso também seu fim é imediato. Um pai, sofrendo com um luto amargo, manda fazer uma imagem do seu filho que lhe prematuramente é arrebatado. A seguir começa a cultuar como um deus. Não adianta pensar que as imagens e ídolos são deuses falsos, Mas não adianta pensar que quem pensa aí que está falando com Deus vivo, quando pede em frente imagem e ídolos, que são deuses falsos, enganam. Porque não está falando com Deus vivo, está falando com Deus morto. Porque cada imagem, cada ídolo é um Deus morto. A seguir começa a cultuar como um Deus. Aqueles que então havia falecido como simples mortal e transmite aos seus dependentes cerimônia e sacrifício. Depois, com o andar do tempo, o iníquo costume, afirmando-se passar a ser observado como lei. E por ordem, a lei agora faz uma lei que tem que ter aquela santa, aquela imagem, aquela isso, aquela aquilo. Observa como lei. Coisa do demônio, pega e coloca como lei. E por ordem dos soberanos, começa-se a cultuar suas imagens. Tem que ter ordem dos soberanos, que o chefe, aí, que é coisa do diabo e do demônio, fala que tem que ser aquela imagem, vai fazer milagre, fazer isso, que aquilo, e coloca para fazer o povo acreditar em coisa que é contra Deus. Coisa que Deus não aceita, é proibido por Deus. Quem é filho de Deus, irmão Jesus, não pode ter isso na casa nem na igreja. Quem tem não é filho de Deus, irmão Jesus. Se quiser ser filho de Deus, irmão Jesus, tem que tirar isso da casa e da igreja e servir a Deus. O Senhor Jesus obedeceu e está aqui na Bíblia. Se Deus diz que não pode, porque não pode. Como as pessoas não podiam honrá-los em presença, pelo fato de estarem longe, tornando-se presente a uma figura distante, fazendo uma imagem visível do rei, quem desejavam honrar. Podiam assim com o seu zelo cultuar como parente, aquele que de fato estava ausente, como em decreto desse culto. E esse mia diligência do artista impeliu também os que não o conheciam, porque desejando talvez agradar aquele que o havia contratado, o artista esmerou-se com a sua arte por dar à imagem a melhor aparência possível. Aí dão a imagem, pega uma pessoa e faz uma imagem com a melhor aparência possível para o povo crer naquilo lá e fazer culto ou reza em volta ou ter na casa na igreja. Isso é uma vergonha. Temos que ter vergonha de trair Deus, porque vergonha serve de aproveito para a salvação. Não podemos trair Deus com nada. Quem trai Deus não vai ter salvação. E uma multidão de pessoas seduzidas pela beleza da obra, agora considerado como um Deus, aquele que pouco antes fora honrado como homem. Tal é uma ilusão da vida humana. Era honrada como homem, só depois que morre faz uma imagem dele e quer honrar como Deus. Quer pedir para ele, achar que vai fazer milagre. Isso é uma vergonha. Levados quer pela fatalidade, quer pela submissão aos reis. Os homens deram a pedra e a madeira e o nome incomunicável. Pega uma pedra, faz uma imagem, ou pega uma madeira e dá um nome a ela. Faz uma imagem, um ídolo e dá uma imagem. Isso é uma vergonha. Além disso, não bastou a terem errado sobre o conhecimento de Deus. Quem faz isso está errando contra Deus, conhecimento de Deus. Mas ainda vivendo no grande conflito da sua ignorância. A pessoa que faz isso é ignorante. Chamo de paz e tantos e tão grandes males. Porque os sacrifícios aos próprios filhos, ou fazendo sacrifícios absurdos, ou entregando a seus virgias cheia de loucura de ritos estranhos. Já não conservam puros nem a vida nem o casamento, mas uma mata e outro a traição. Mas um mata o outro a traição. Por causa das imagens ídolos entrar dentro das igrejas aí e dentro das casas do povo, está tendo traição, então está matando o outro por traição. Entrou a maldição na igreja, porque imagem ídolos é maldiçoado.
Ou ultraja com adultério. Olha o que entrou tudo, por causa de imagem e ídolos começaram a fazer. Começaram a trair Deus, entra tudo isso aqui no mundo. E tudo está interligado: sangue, homicídio, furto e mentira, corrupção, infidelidade, perturbação do perpétuo, invenção de valores e esquecido dos benefícios, corrupção das almas, perversão sexual, desordem nos casamentos, adultério e falta de pudor. Pois o culto dos ídolos inomináveis. Olha o que o ídolos faz, o que entra na casa. Está acabando com o casamento, que é só ter relação sem casal, vai morar junto, está acabando com tudo. Por causa de ter coisa do demônio. Igual está em 9 de Apocalipse, verso 20, imagem que não fala e não anda e não enxerga são coisa do demônio. Coisa do demônio dentro da casa ou na igreja acaba com tudo. Pois o culto dos ídolos inomináveis é o princípio, a causa e o fim de todo mal. Enquanto se divertem, praticam loucuras ao vaticinam falsidade. Olha lá, tudo falsos. Ou vivem na injustiça e na perjuram com liviandade. Porque acreditam em ídolos inanimados, esperam não seres prejudicados ao jurar em falso. Muito espera que quem pede em frente à imagem ídolos está fazendo algo falsamente. Faz culto, ou reza em volta, ou tem na casa ou na igreja, a pessoa que pede em frente a ele está pedindo falsamente. Falsamente. E esperam que não vão ser prejudicados. Está tentando a ira de Deus. E quer tentar a ira de Deus vai ser atormentado no meio do fogo e enxofre durante dia e noite. Então arrependa-te, tira da casa a imagem e ídolos da igreja, arrependa-te dos pecados e sirva a Deus. Deus que tem a salvação para nos dar. Se ele diz que não pode ter isso aqui, está aqui na Bíblia, não pode ter imagem nem ídolos, nem na casa nem na igreja. Quem tem ídolos e imagem na casa ama, e quem pede, fica fazendo culto ou reza em frente a elas, estão adorando. Não pode. Ambas as coisas, porém, lhe caberão em castigo. Está aqui o castigo de Deus. Ó. Porque pensaram mal de Deus, reverenciando aos ídolos. Lá, quem faz isso está pensando mal de Deus, reverenciar uma imagem, um ídolo que não tem valor, e abandonar o Criador e servir a criatura ou a imagem de ídolos que a criatura faz. Temos que ter vergonha na cara, porque vergonha serve de aproveito para a salvação. Não tem imagem de ídolo nem na igreja, nem na casa. E não fala para as pessoas que pode ter, porque isso é coisa do demônio, igual está em 9 de Apocalipse, verso 20. E com malícia jurar o falso, desprezando a santidade. Quem tem imagem ídolo na casa ou na igreja despreza a santidade de Deus por uma coisa que não tem valor nenhum, que não fala e não anda, não enxerga, um Deus morto, pagão. Porque cada imagem, cada ídolo é um Deus morto. Pois não é o poder daqueles porque juraram, mas a pena devida aos pecadores que persegue sempre a transgressão dos injustos. Mas tu, ó Deus, é bom e verdadeiro, és paciente e tudo governa com misericórdia. Mesmo pecando somos teus, pois atacados o teu poder. Pois atacamos o teu poder, mas não pecaremos sabendo que somos contados como os teus. Conhecer-te a injustiça e a perfeita e atacar teu poder é a raiz da imortalidade. Pois não somos seduzidos pelas invenções da perversa arte humana, nem pelo trabalho estéril dos pintores por causa das figuras lambuzadas de diversas cores, cujas vistas descoberta a paixão dos insensatos e os faz amar a forma inanimada de uma imagem morta. A pessoa que é de Deus, que está aqui para cima, não cai nessa onda aqui de ficar tendo imagem, ídolos, imagem morta na casa ou na igreja e nem fica em frente a elas, não. Ela pelo trabalho estéril dos pintores, com suas figuras lambuzadas de diversas cores, cujas vistas descobertas na paixão dos insensatos e os faz amar de forma inanimada de uma imagem morta. Quem tem na casa porque ama. Esses amantes do mal merecem confiar em tais coisas, tanto os que fabricam como os que amam e adoram. Não pode amar, ter na casa nem na igreja, e nem adorar, fazer culto ou reza em frente a elas. Mas também o oleiro, amassado com esforço a argila, forma toda a espécie de utensílios para nossos usos, no mesmo barro molda os que servem para os nobres. Os outros para uso contrário, tudo de maneira semelhante, o próprio oleiro, o juízo do uso que deve ter cada um desses utensílios, depois com o ímpio trabalho de mesmo barro molda um Deus falso. Cada imagem, cada ídolo é um Deus falso. Está aqui, ó. Pode ver aqui que está em 15 de sabedoria. Capítulo 15. Ele que pouco antes fora feito da terra, e templo um pouco será seduzido a ela de onde veio. Quanto lhe pedir a volta da vida emprestada. Sua preocupação, porém, não é a de que se vai sofrer. Quem tem imagem ídolo na casa ou na igreja vai sofrer depois queimar no meio do fogo e enxofre. Então se preocupe com isso, agora não quer ter preocupação? Sua preocupação, porém, não é a de ser a que vai sofrer, nem a de que sua vida é breve, mas viraliza com os outros ouvires e que trabalha a prata, e imita o que trabalha o bronze,
pondo sua glória em fabricantes equívocos? Seu coração é cinza, sua esperança é uma terra fio. A sua vida é mais desprezível que o barro. A pessoa que tem imagem de ídolo na casa ou na igreja, ou faz culto ou reza em volta de imagem de ídolos, a sua vida é mais desprezável do que um barro. Isso é uma vergonha. Desprezar as coisas de Deus, que é lindo e maravilhoso no céu, por coisa daqui da terra que não tem valor nenhum. Tesouro tem que juntar no céu. Tem que colocar o coração nas coisas de Deus, não nas coisas daqui da terra, não. Pois ignora aquele que o plasmou, que nele inspirou uma alma ativa e nele insuflou o espírito que faz viver. Chega a considerar nossa vida um jogo e nossas atividades como voltadas para o lucro. Quem faz imagem quer ter lucro, imagem de ídolos. Por isso diz que se deve tirar proveito de tudo até o mal. Bem sabe que peça mais do que todos aquele que de matéria agilosa fabrica frágeis vasos e imagem esculpida. Pois são insensato, infeliz, mas que a alma de uma criança é incapaz de falar. Esse inimigo do teu povo, que na sua prepotência o oprime. Esse aqui é inimigo do povo de Deus, quem faz imagem e ídolos, e quem tem imagem e ídolo na casa ou na igreja é inimigo do povo de Deus. Por isso, tirem. Quer ser amigo de Deus, filho de Deus, irmão de Jesus e amigo de quem é filho de Deus e irmão de Jesus? Tirem coisa que desrespeita a Deus, que está na casa ou na igreja. Pois transformaram em Deus todos os ídolos das nações. Para que transformar em Deus os ídolos das nações, pedindo em frente a eles, fazendo culto ou reza em frente? Não pode. Os quais nem pode servir-se dos olhos para ver, nem da narina para aspirar, nem dos ouvidos para ouvir, nem dos dedos para apalpar, e até os pés são preguiçosos. Pessoa que não fala e não anda e não enxerga as imagens de ídolos. Como que vai ter na casa ou na igreja um negócio desse, que é proibido por Deus? Como quer se salvar? Como quer ser filho de Deus, contrariando Deus? Quem quiser se salvar, os filhos têm que ser obedientes aos pais. Quem é filho de Deus é obediente a Deus. Quem faz do jeito que o diabo gosta é filho dele. Por isso não trai a Deus. Obedeça o que está escrito na Bíblia. Portanto, foi o ser humano quem o fez. E o modelou aquele que tem o espírito emprestado. Ora, nenhum homem pode modelar um Deus à sua imagem. Não adianta fazer imagem de um Jesus, ou imagem de Cristo, ou imagem de Deus, ou imagem e colocar lá. E modelou aquele que tem o espírito emprestado. Ora, nenhum homem pode modelar um Deus à sua imagem. Não pode modelar, falar que aquela imagem é um Deus, ou é um santo, tal. Não pode. Proibido. Porque sendo mortal, forja com suas mãos iníqua um morto. Como é que vai fazer isso? Não pode. De fato, ele é o melhor do que aqueles que os quais cultua. Porquanto, pelo menos vive, mesmo sendo mortal, a passo de que aquele nunca viverão. No entanto, adoram até os mais vis animais, os quais, quando a bruteza comparado aos outros, são antes piores. Nada de belo neles se encontra, que se pudesse desejar. Como acontece na forma exterior dos animais, de certo modo, fugiram ao louvor e à bênção de Deus. Pessoa que contraria Deus com imagem, com ídolos, ou tem na casa ou na igreja, fugiram do louvor e da bênção de Deus, perderam a bênção de Deus. Porque estão seguindo pessoas que estão à frente da igreja, segue os sacerdotes que foram amaldiçoados por Deus em 2 de Malaquias, e segue as pessoas que colocam as imagens na igreja, que prenderam Jesus e mataram o Salvador Jesus em 26 de Mateus, verso 3. Os sacerdotes. Por isso não pode ter batismo de criança, não pode colocar aquela roupona comprida, não pode cobrir a cabeça na igreja. Não pode. Aquele sacerdote gotinho no Velho Testamento não pode mais. Todos que passar pelo batismo do Senhor Jesus deixou, e não tem imagem, nem ídolos, nem nada disso aqui, que passar pelo batismo do Senhor Jesus, batizou, já é sacerdote de Cristo. Todos são iguais na presença de Deus. Não tem a pessoa da frente, é sacerdote, os outros que estão ali não é, não. Todos são sacerdotes de Cristo se passar pelo batismo do arrependimento e perdão dos pecados, que Jesus deixou. E Jesus é o sumo sacerdote. Pessoa que tem imagem, ídolos aqui, não é nada, nada é. Tem que tirar a imagem e ídolos da igreja e da casa se quiser ser filho de Deus, irmão de Jesus. Aí, se for filho de Deus, irmão de Jesus, não é amaldiçoado e vai ter a bênção de Deus e vai ter salvação no céu. Essa é a palavra de hoje. Valeu, obrigado.